Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de Matemática 4. Continuamos no assunto do terceiro trimestre de Geometria Analítica. E nesse segundo módulo nós vamos tratar das equações da reta e de algumas das suas especificidades. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail para contato está aí na tela. Quem é aluno da turma tem ainda as possibilidades de estudos orientados ou de atendimento por e-mail ou por fóruns no Moodle, ok? Então, nesse módulo de equação da reta, nós vamos trabalhar com uma pequena introdução à equação da reta, a forma geral da equação da reta, cálculo da inclinação de uma reta e a obtenção do seu coeficiente angular. Então, nessa introdução, nós vemos um pequeno gráfico aí com uma reta passando por vários pontos identificados da letra A até a letra G. Então, nessa reta R, várias coordenadas já conhecidas desses pontos, né? Então, um ponto P com coordenadas genéricas x e y, qualquer, pertence a uma reta R se estiver alinhado a dois outros pontos quaisquer dessa reta. Por exemplo, A e B, ou C e D, ou E e F, ou G e A, G e E, G e D, tanto faz quais pontos. Então, vamos considerar o ponto A, que tem coordenadas 4 para x e 7 para y. O ponto B, que tem coordenadas 3 para x e 5 para y. E o meu ponto genérico, que pode ser qualquer um em cima dessa reta, conhecido como x, com coordenadas x e y. Para que os pontos estejam alinhados, o A, o B e o P, a gente tem que verificar se atendem à condição de alinhamento de três pontos, que foi o último item do módulo anterior de geometria analítica, tá? Então, para saber se eles estão alinhados, a gente cria três linhas numa matriz quadrada de ordem 3, onde a linha 1 vai ter a coordenada de x do ponto A, a coordenada de y também do ponto A, e o número 1 como terceiro elemento da linha. Na segunda linha, nós teremos a coordenada de x do ponto B, a coordenada de y desse mesmo ponto B e o número 1 para completar a linha. Na terceira linha, as coordenadas do ponto genérico, então o x do ponto P, o y do ponto P e o 1 também da equação. A gente tem que calcular o determinante dessa matriz e igualar a zero. Então, primeiramente, a gente repete as duas primeiras colunas dessa matriz do lado direito. A gente compõe as diagonais principais e secundárias. A principal começa, por exemplo, a primeira diagonal principal começa no 4, lá da esquerda, passa pelo 5 e pelo 1. A segunda começa no 7, passa pelo 1 e pelo x. A terceira começa no 1 e passa pelo 13 e pelo y. Então eu faço essa operação como a gente já fez no ano anterior, né? 4 vezes 5 vezes 1, mais 7 vezes 1 vezes x, mais 1 vezes 3 vezes y. Encapsula isso num cochete, menos a mesma operação quanto as diagonais secundárias. A primeira diagonal secundária é x, 5 e 1, então multiplico esses três elementos, mais y vezes 1 vezes 4, mais 1 vezes 3 vezes 7, onde essas diagonais secundárias eu posso começar ali de baixo para cima subindo. Vamos continuar o cálculo. Então, no primeiro cálculo, 4 vezes 5 vezes 1 dá 20, 7 vezes 1 vezes x dá 7x, 1 vezes 3 vezes y dá 3y. Isso é o primeiro colchete, menos o segundo colchete que abre com 5x, mais 4y, mais 21. Eu faço a abertura desses colchetes, lembrando que o segundo colchete tem um menos na frente. Então, ao invés de 5x vai ser menos 5x,
Ao invés de 4y vai ser menos 4y, ao invés de mais 21 vai ser menos 21. Eu junto o que for possível, seguindo a regra de exibir o x inicialmente, depois o y e depois o número. Então eu vou ter 7x menos 5x resultando em 2x, 3y menos 4y resultando em menos 1y, e 20 menos 21 resultando em menos 1. Isso tem que ser igualado a zero pela condição de alinhamento. Dessa forma, para que um ponto P com coordenadas x e y pertença a essa reta, as coordenadas devem verificar essa condição. 2x menos y menos 1 tem que resultar no zero, tá? Substituindo no lugar de x e de y as coordenadas desse ponto. Então é quase como um teste para saber se o determinado ponto pertence à reta ou não. Se tivéssemos escolhido os pontos E e F, teríamos que verificar a condição de alinhamento da forma como está estruturado aí essa matriz, tá? E obteríamos uma outra condição, que é x menos 1 meio de y menos 1 meio igual a zero. Só que as equações, elas são equivalentes. O que são equações equivalentes? Significa que se eu pegar a primeira equação e dividir ela por 2, eu vou conseguir essa segunda equação, que foi obtida pela condição de alinhamento usando os pontos E e F. Tem diferença? Não, porque elas se conservam como a mesma equação, o mesmo equilíbrio de uma equação. Então eu poderia trabalhar com a primeira ou com a segunda, que daria a mesma coisa, tá? Essa multiplicação ou divisão de uma equação por algum número, ela permanece as condições de validade, tá? Então, são duas equações diferentes, mas elas permanecem com a mesma habilidade de testar se um ponto P pertence à reta ou não, tá? A reta R, ela pode ser analiticamente descrita por uma dessas equações ou por qualquer outra equivalente, dependendo dos pontos escolhidos. Cada uma delas é chamada de equação geral de R. Nessa forma, assim, de alguma coisa x, mais ou menos alguma coisa y, mais ou menos algum número igual a zero. Aí nós temos a equação geral da reta, então. A toda reta R do plano cartesiano está associada a pelo menos uma equação do tipo ax mais by mais c igual a zero, onde o a, o b e o c são números reais, com a e b não nulos simultaneamente. Então, algum deles não pode ser igual a zero, tá? Tem que ser igual a algum outro número, mesmo que seja 1. E x e y são as coordenadas de um ponto P genérico que faz parte dessa reta R. E ali no destaque se costuma escrever R dois pontos, então seria a reta R, ax mais by mais c igual a zero. Se eu estivesse tratando da reta S, seria S dois pontos. Se fosse a reta T, seria T dois pontos. Se fosse a reta... Não se costuma usar o A, o B, o C, o X e o Y para não confundir. Então, se fosse a reta D, tá? D dois pontos e assim por diante. Exemplo 1. Obtém a equação geral da reta R, que passa pelos pontos A com x igual a 3 e y igual a 2, e também pelo ponto B com x igual a menos 2 e o y igual a menos 1. Então são o ponto A e B que estão expressos aí para vocês na figura. Como é que eu faço para resolver? Tá? Basta impor a condição de alinhamento para o A, para o B e para um ponto P genérico. Então na primeira linha as informações do ponto A, 3 e 2, e o 1 na coluna final. Na segunda linha, as informações do ponto B, menos 2, menos 1, e o 1 no final. E o ponto genérico, x e y, com 1 no final. Eu tenho que calcular o determinante e igualar a zero para obter a equação geral dessa reta. Então, calculando o determinante, temos... Repetindo as duas primeiras colunas à direita da matriz, fazendo aquele cálculo de diagonais principais menos diagonais secundárias, a gente vai ter ali, na primeira diagonal principal, 3 menos 1 e 1 multiplicados, na segunda, 2, 1 e x multiplicados, na terceira, 1 menos 2 e y multiplicados, menos o outro colchete que abriga as diagonais secundárias. Então, a primeira diagonal secundária é x menos 1 e 1,
A segunda é y, 1 e 3. A terceira é 1, menos 2 e 2. Processando isso tudo, no primeiro colchete eu tenho 3 vezes menos 1 vezes 1, que dá menos 3. 2 vezes 1 vezes x, que dá 2x. 1 vezes menos 2 vezes y, que dá menos 2y. Menos os cálculos do segundo colchete, que começa com x vezes menos 1 vezes 1, que dá menos x. Y vezes 1 vezes 3, que dá 3y. E 1 vezes menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Eu abro esses colchetes. O primeiro abre com os mesmos valores, porque não tem um sinal negativo na frente. O segundo altera todos os sinais que dentro do segundo colchete, porque eu tenho menos na frente. Então, menos com menos x dá mais x. Menos 3y dá menos 3y. Menos com menos 4 dá mais 4. Juntando x com x, eu tenho 2x mais x, que dá 3x. Menos 2y com menos 3y dá menos 5y. Menos 3 com 4 dá mais 1. O determinante obtido deve ser igualado a zero para obter a condição de alinhamento. Então eu fico com 3x menos 5y mais 1 igual a zero. E a reta R vai ser representada por R, 2 pontos. 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Essa é a equação geral da reta R, que lá no início eu pedia para passar pelos pontos 3 e 2 e menos 2, menos 1. Bom, toda reta tem uma inclinação. Essa inclinação é aquele alfa que vocês veem naquele desenho. Ou seja, é o ângulo de abertura entre o eixo x da flechinha e a reta. Seja alfa a medida do ângulo que a reta R forma com o eixo x, com a parte positiva do eixo x, deixando bem claro. A medida alfa do ângulo é considerada do eixo x para a reta R, no sentido anti-horário, e denomina-se inclinação dessa reta R. Quanto à inclinação de retas que não são paralelas ao eixo x, a gente pode ter ali 3 casos. Ou ela tem aquele ângulozinho pequeno do primeiro desenho, que esse ângulo daí se considera entre 0 e 90 graus. Ou ele tem esse ângulo maior, que passa de 90 graus, mas chega no máximo a 180. Ou ele pode estar paralelo ao eixo y, e aí ele tem um ângulo exato de 90 graus. Se a reta é paralela ao eixo x, que seria o quarto caso, dizemos que a inclinação é zero. Por quê? Porque ele não está formando ângulo com o eixo x. Então a gente diz que o ângulo é de 0 graus. Então podemos dizer que para cada reta R, o ângulo alfa é único. E tal que pode ser de 0 graus, inclusive 0, até 180, não sendo o próprio 180, porque aí ele recai nesse caso de 0 graus, tá? Então, considerando... aqui a gente já tem o coeficiente angular, então a gente já não está mais tratando com o ângulo, e sim com a tangente do ângulo, que é o que vai para a nossa equação da reta, tá? Então, considere a reta R com inclinação alfa, ângulo alfa, né, em relação ao eixo x. O coeficiente angular, ou a declividade dessa reta, é o número real m. A gente viu lá em funções lineares, há 4 anos atrás, que era o valor de a. Tem diferença? Não, é só uma letra, pessoal. Tá? Então esse m ele expressa a tangente trigonométrica da inclinação desse alfa. Tá? E pode ser calculado como tangente daquele ângulo alfa. Vamos observar os vários casos, considerando que esse alfa pode estar entre 0 e 180 graus. Quando tem o alfa de 0 graus, quer dizer que aquela reta está paralela ao eixo x, a gente tem um ângulo de 0 graus e tangente de 0 graus dá 0. Então a gente indica que não tem essa inclinação, ou o coeficiente angular é 0, quando a reta está paralela a esse eixo x. No segundo caso, que é o mais comum aqui, que é o que a gente mais trata, quando esse ângulo está entre 0 e 90, a tangente vai ser maior do que 0 e por isso o m também vai ser maior do que 0. Quando o ângulo é maior do que 90 graus, mas não passa 180, a tangente desse alfa vai ser menor do que 0. Tá? Então ela vai ser negativa e vai demonstrar que aquela linha azul ali da esquerda para a direita ela está diminuindo, ela está caindo, descendo a lomba. Então por isso que o meu m, que é o coeficiente angular, ele acaba ficando negativo também. No quarto e último caso,
a gente tem a reta sendo paralela ao eixo y. Então, esse ângulo sendo exatamente de 90 graus, a tangente não existe. É o único caso de tangente não existe, se vocês lembrarem lá do segundo ano, início do segundo ano das funções trigonométricas. Então, não tem declividade, tá? Para calcular o coeficiente angular de uma reta, a gente basta conhecer as coordenadas de dois pontos quaisquer. Aqui eu estou tratando de um A que tem as coordenadas x1 e y1 e um B, x2 e y2 da seguinte forma. A gente pega esse M e faz a diferença ou a subtração dos valores de y dele, do y2 menos y1, dividido por x2 menos x1. Então, a diferença de y dividido pela diferença de x. Tá? A questão é a seguinte, o ponto A ele está mais à esquerda, o ponto B mais à direita nessa relação entre eles. Esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Tá? Então, vamos por exemplo. Né? Determine o coeficiente angular, ou a declividade da reta, que passa pelos pontos A, que tem x igual a menos 1 e y igual a 4, e B, que tem x igual a 3 e y igual a 2. Como eu sei quem está à esquerda e quem está à direita? É pelo valor de x. Tá? O menor valor de x vai estar à esquerda, o maior valor de x vai estar à direita. Então, eu tenho ali o menos 1 para o A e o 3 para o B. Então, o A está mais à esquerda, o B está mais à direita. Usando aquela equação, a gente vai pegar o y do B, que é 2, menos o y do A, que é 4, e dividir pelo x2, ou x do B, que é 3, menos o x do A, que é menos 1. Ali em cima, 2 menos 4 vai dar menos 2. Ali embaixo, 3 menos menos 1 dá mais 1. Então, 3 mais 1 dá 4. Menos 2 dividido por 4 dá menos 0,5. Então, esse é o coeficiente angular da reta que passa pelo A e pelo B. É bem simples, a gente só tem que tomar cuidado quem está à esquerda e quem está à direita ali pela regrinha do valor de x, tá? Então, começamos a estudar a reta, a gente vai continuar no próximo módulo. Esse material que está aqui também já está em PDF para quem quiser imprimir e estudar. Os exercícios resolvidos já estão disponibilizados ainda. Se as respostas deles ainda não estiverem disponíveis, leva um tempinho aí para conseguir processar, mas rapidamente já vai estar disponível para vocês. Vocês têm a atividade semanal desse módulo também, valendo 2 pontos, não deixem de fazer. Eu lembro sempre para vocês não deixarem de fazer as atividades que já ficaram para trás, tá? São importantes para a avaliação de vocês. O e-mail está aí para contato, qualquer coisa entrem no fórum ou mandem algum outro tipo de mensagem. Na próxima aula a gente continua com equações da reta, a gente vai entrar um pouquinho mais nas especificidades dessas equações, a gente vai ver outras formas de representar uma equação da reta. A gente se vê lá no próximo módulo, um grande abraço e a gente se vê por aí.